Ei, gente, tudo bem com vocês? Acabamos de terminar aqui mais uma da nossa celebração. Falamos hoje sobre o pecado. A verdade é que toda vez que você começa a falar muito sobre a graça de Deus, vem um questionamento, né? E o pecado, como é que faz agora? Então nós mostramos, através das escrituras, como o problema do pecado era um problema que o homem não pode resolver, e qual foi então a maneira de Deus solucionar de uma vez por todas o pecado da humanidade. Então eu tenho certeza que isso vai te edificar. Um beijo, aproveita. Amo vocês. Abra sua Bíblia comigo aí em Efésios no capítulo 2. Efésios no capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 3. Efésios capítulo 2, versículo 3. Vamos ler, está aqui na tela. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza, fala comigo, por natureza. Não, vamos lá, irmão, repita assim bem forte comigo. Éramos por natureza merecedores da ira. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Espírito Santo, obrigado pela sua doce presença. Obrigado, Espírito Santo, porque nós sabemos, temos consciência de que não há maneira, nem forma do Senhor estar mais presente aqui do que o Senhor já está. Obrigado, Espírito Santo, porque a sua plena presença, a plenitude da sua presença nos dá uma certeza e uma convicção de que veremos Jesus e aprenderemos sobre Jesus e sairemos daqui mais conscientes daquilo que somos em Jesus, daquilo que Ele é por nós, daquilo que Ele fez por nós. Sairemos daqui com mais amor por Ele, porque entenderemos mais que Ele nos amou. Te agradecemos, Espírito Santo. Muito obrigado pela sua obra na terra, que é de revelar Jesus para nós e de nos ensinar a respeito das coisas que Ele falou. Obrigado, amém. Amém. Irmãos, nós estamos numa série, Jesus Sem Mais. Hoje já é a sexta mensagem dessa série. Eu queria muito, antes de entrar aqui hoje no tema que nós vamos falar nessa noite, incentivar você que talvez não tenha vindo ou faltou em algum domingo ou não deu para vir, enfim, você que não assistiu todas as mensagens, eu queria muito incentivar você a assistir lá na internet. Então se você entrar lá, todas as mensagens da série vão estar lá, e eu de verdade aconselho muito você a ouvir, porque vai te edificar muito. Essa série tem impactado muito a minha própria vida. Enquanto eu penso nela, enquanto a gente pensa, faz, escreve, medita, a gente tem sido tão edificado e tão transformado, que de verdade mesmo, meu desejo é que todos vocês consigam entender a dimensão do que é essa frase, Jesus sem mais. E hoje, continuando então essa série, nós queremos falar sobre um tema que toda vez que o Evangelho da Graça é pregado, vai aparecer. Você começa a falar muito da graça de Deus, você começa a falar do tanto que Deus é bom, você começa a falar da graça, do amor de Deus, do favor de Deus, de Deus amando as pessoas como elas são, do Deus que não rejeita as pessoas. Você começa a falar do Evangelho, vai surgir uma pergunta. Que pergunta? E o pecado? Sim ou não? Começa a falar de Jesus, você começa a falar só do Evangelho, você começa a falar da graça de Deus, você começa a falar do que Deus fez por nós, você começa a pregar a salvação é pela graça, mediante a fé, e você começa a exaltar muito a graça de Deus. Alguém vai chegar em você e vai falar: Vitor, mas e o pecado? Provavelmente você já deve ter escutado alguém falar isso, ou talvez você que está aqui hoje já pensou sobre essa pergunta, e nós vamos respondê-la hoje. Tá bom, mas e o pecado? E é engraçado que quando se fala muito da graça de Deus, as pessoas chamam isso de hipergraça. E quando se fala muito do pecado, as pessoas chamam isso de santidade. Só que não tem como a verdade estar mais longe do que eu acabei de falar, do que ela realmente está. Não tem como essa frase ser mais mentirosa. Um lugar que fala só da graça é um lugar de hipergraça, e um lugar que se lembra o pecado é um lugar onde se zela pela santidade. Irmão, não tem como isso ser mais mentiroso. Não tem como isso estar mais longe da verdade. Eu vou explicar e nós vamos ver isso aqui nas Escrituras, o porquê. Tem um teólogo, ele é muito respeitado até hoje, ele se chama Santo Agostinho, e ele foi a primeira pessoa que utilizou a expressão pecado original. Então o Santo Agostinho, ele dizia duas coisas: existe o pecado original e existe o pecado originante. O que é isso? O pecado original é o pecado de Adão, é o dia que Adão pecou, e que todos os outros pecados são pecados originantes do pecado original. Então ele foi a primeira pessoa que falou isso para mim e para você. É por isso que no texto que nós acabamos de ler, vai dizer que nós éramos merecedores da ira, pelo quê? Por natureza.
Irmão, e por que isso deve ficar muito claro aqui nesse primeiro momento? Porque é diferente você ser merecedor da ira por desobediência ou por más obras, e você ser merecedor da ira por natureza. É muito diferente uma coisa da outra. Deus nunca, presta atenção no que eu vou falar para você, Deus nunca ficou irado com algo que não seja a natureza pecaminosa. A gente tem, às vezes, a consciência, enfim, ou o contexto leva a gente a pensar dessa forma, como se Deus se irasse com pessoas. Deus não se ira com pessoas, até porque Deus fez as pessoas, Ele é o Criador delas. A ira de Deus não é contra as pessoas, a ira de Deus é contra a natureza pecaminosa. E, irmão, isso muda tudo. Isso muda completamente tudo. Então, primeira coisa, por natureza e não por desobediência. A ira de Deus, nós todos que estamos aqui éramos merecedores da ira de Deus por natureza, porque pensa comigo, Deus é amor, sim ou não? Então posso te dar um conselho para a vida aqui? Deus é amor, ok, e quando você fala que Deus é amor, um monte de gente vai falar, esse é um dos atributos de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim, então você fala, não cara, mas Deus é amor. Falo, Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas ainda continua, enfim. Todas essas coisas que todo mundo aqui já ouviu um dia na vida, ou talvez alguns aqui até já falaram isso, né? Então, graças a Deus pelo Evangelho. Então, Deus, irmãos, é amor. Amor não é um atributo de Deus. Deus é amor. Agora, Deus é justiça, sim ou não? Sim. Deus é onipresente, sim ou não? Sim. Deus é onipotente, sim ou não? Sim, mas repara, um dos maiores questionamentos que os ateus, como que fala, ateus? Que os ateus fazem é o seguinte, como que Deus pode ser onipresente, onipotente e ter fome, ter estupro? Como que Deus pode ser onipresente, onipotente, ou seja, está presente em todo lugar, tem todo o poder o tempo inteiro, mas tem tanta coisa mal? Repara, eles estão querendo dizer assim, ó, se Deus é isso mesmo, Ele resolveria o problema. Porém, irmão, qual que é a grande verdade? Que Deus é amor onipotente. Deus é amor onipresente. E a partir do momento que você entende que Deus é amor, então peraí, Deus sendo amor, Ele não vai ser um controlador. Aí faz sentido? Ou seja, não atribua um atributo a Deus sem se lembrar que Ele é amor, porque senão a gente tem a tendência de dizer, Deus é justiça e vai fazer justiça, e a justiça do homem é quem matou morrer, ou quem fez errado ser preso, mas essa não é a justiça de Deus, porque Deus é amor, justiça. Deus é amor onipresente, amor onipotente. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, Ele está perto de todos. Irmão, nesse exato momento, Deus está em todos os lugares e perto de qualquer ser humano. O que Ele precisa para se movimentar em favor desse homem? Fé, mais nada. Mas se ele não fosse amor onipotente, amor onipresente, Ele resolveria a situação assim, ó. Ele controlaria tudo. Ele faria tudo da maneira como Ele quer. Agora pense, Deus é amor e justo. E Deus sendo justo, é muito óbvio que Ele se ira contra a natureza pecaminosa. Por exemplo, se eu olhasse para você e falasse assim, olha, gente, Deus não fica irado, Deus acha normal, Deus Ele nem importa com assédio. Deus nem importa com o estupro, por exemplo. Deus não importa com a corrupção. Deus olha a corrupção, Ele nem importa. Ele fala assim, não, gente, liga para esse negócio não, deixa para lá isso daí. Não, Deus nem importa com o adultério. Aí ele fala, Deus põe debaixo do tapete o adultério. Você ia ou não ia pensar que Deus também é tão imoral quanto o que Ele está achando normal? Óbvio. Ou seja, Deus sendo justo, é óbvio que Ele deve se irar contra essa natureza pecaminosa. Ele deve se irar contra o pecado, sim. Mas nós temos que entender que a natureza, que a ira de Deus não é contra o desobediente, mas contra a natureza pecaminosa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está comigo aí, irmão? Eu preciso dessa introdução aqui. Agora pensa comigo. Adão cai. Quando Adão pecou, acontece o que nós acabamos de definir como pecado original. Todos nós pecamos em Adão. Por quê? Já falamos isso aqui 1 milhão de vezes, né? Pecado não é ação, pecado é natureza. Por isso que quando Adão pecou, todos pecamos, porque somos todos filhos de Adão.
mas graças a Deus por Jesus, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, e a Bíblia vai chamar Jesus de segundo Adão. Mas agora pensa comigo, quando Adão ele peca, não sabemos quanto tempo depois, lá para frente, vem, você sabe o que acontece, Adão peca, próxima coisa que acontece na terra é um assassinato, e aí começa todo tipo de mal que a gente conhece, matança, mentira, inveja, ódio, traição, tudo isso que a gente conhece hoje como mal, ou o pecado, só passou a aparecer na terra, irmãos, depois da queda de Adão. Antes do pecado original isso não existia. Então Adão peca, isso tudo começa a acontecer. Nós não sabemos ao certo, de maneira clara, quanto tempo foi de Adão até Moisés. Mas de Adão até Moisés, irmão, isso aqui eu queria que você gravasse na sua cabeça. De Adão até Moisés não existia lei. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós que aonde não há lei, não há pecado, não há conhecimento do pecado. Não há como alguém saber que cobiça é pecado se não houver uma lei que diga, não cobiçarás. É por isso que em vários dos seus textos o apóstolo Paulo vai dizer que a lei exalta, exulta, enobrece o pecado. Por quê? Porque quando ela fala para você não faça, ela está na verdade incentivando um desejo do fazer. Está comigo aí, sim ou não? Certo? Aí o que Deus faz? Deus chama Moisés e fala para Moisés, Moisés, fala para o povo subir na montanha, você sabe disso, né? Fala para o povo subir na montanha que eu quero conversar com eles, eu quero amizade com Israel, eu quero que Israel seja meu povo, eu quero que Israel seja minha propriedade particular, eu quero que Israel esteja comigo. O que acontece? Moisés fala isso para o povo olha para Moisés e fala, Moisés, não vamos subir, suba você, ouça o que Deus tem para falar, quando você ouvir o que Deus tem para falar, você desce e conta para a gente, e quando você contar para a gente vai cumprir tudo aquilo que Deus deseja. Então foi isso que aconteceu, Moisés subiu na montanha, quando Moisés chega na montanha, o povo não quis subir, então como o povo não quis subir, Deus dá a lei para Moisés, agora lembra disso, Êxodo capítulo 32, verso 18, vai dizer que o Espírito Santo escreveu a lei nas tábuas de pedra. O que acontece? Moisés pega a tábua e desce. Quando Moisés está descendo, o que começa a acontecer? Ele começa a escutar um barulho, e ele fala, o que está acontecendo? E quando ele chega lá embaixo da montanha, e onde estava o arraial de Israel, o que está acontecendo lá, irmãos? Enquanto Moisés estava em cima do monte, recebendo a lei de Deus, o texto bíblico vai dizer que Israel fez um bezerro de ouro, e começou a adorar o bezerro de ouro, como se fosse Deus de Israel. Agora presta atenção aqui, eu acabei de falar para você que aonde não há lei, não há conhecimento do pecado. Qual é o primeiro mandamento dos 10? Não tenha outro Deus. Ou seja, irmãos, o povo de Israel naquele momento estava só descumprindo o primeiro. Na verdade, eles estavam descumprindo todos, mas logo quando fosse lido o primeiro mandamento, eles já não cumpriam. O primeiro. Então o que a Bíblia diz que Moisés faz? Quando ele vê que o povo está adorando um outro Deus, o que ele faz com a tábua? Ele quebra. E durante muito tempo eu pensei que Moisés quebrou de raiva, que Moisés quebrou porque estava irado, que Moisés quebrou porque ele estava bravo, e realmente ele estava bravo, mas a verdade, irmãos, é que Moisés ele quebra a tábua, por quê? Para que o povo não conheça a lei, e conhecendo a lei, se torne tão pecador como alguém que infringiu a lei de Deus. Então o que Moisés faz? Moisés protege o povo de saber que o primeiro mandamento é não tem outro Deus, porque onde não há conhecimento da lei, não há aguilhão para o pecado. Então, irmão, Moisés não escondeu a lei, nem ficou bravo, não, Moisés ficou bravo, não, porque é legal que a gente acha que Moisés ficou bravo e fez o que quis, porque aí dá desculpa para a gente poder fazer também, mas não foi isso que ele fez. O que Moisés fez, na verdade, foi proteger o povo de conhecer a lei, porque se eles conhecessem a lei naquele exato momento, eles já eram pessoas que já estavam completamente contra ela, só na primeira linha, assim. Então Moisés protege o povo, está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Olha o que vai dizer Romanos 5,20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que a ofensa se tornasse ainda maior. E o que é isso, irmão? É simples, o que é a lei? Você vai entender já porque eu estou falando tanto da lei. O que é a lei? A lei é uma maneira sem sucesso de adestrar o homem que caiu com Adão para que ele se pareça com Cristo. Isso é a lei. Então, vou recapitular isso aqui. A lei é você pegar um Adão, botar ele sentado numa cadeira e falar, anota tudo que eu vou te falar, e se você cumprir tudo que eu vou te falar, você vai ser como Jesus. Isso é possível acontecer? Não. Então, por que a lei existe? A lei só existe
para uma coisa. Para uma coisa só, para uma única coisa. A lei existe para que você olhe sentado naquela cadeira, enquanto alguém olha para você querendo te ensinar a ser como Jesus e diga: não consigo. Pode ficar ensinando para mim a noite inteira, o dia inteiro, eu não consigo. Eu posso até guardar os mandamentos, eu posso decorar os mandamentos, eu posso decorar a Torá, eu posso fazer tudo, mas eu não consigo, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. E aí vem, talvez Romanos capítulo 7, eu queria que a gente desse uma olhada em Romanos capítulo 7, versículo 1, que sem dúvida nenhuma é um dos capítulos mais mal interpretado pela igreja. Por quê? Porque a gente precisa entender o que o apóstolo Paulo está falando, com quem que o apóstolo Paulo está falando, e o que ele está querendo dizer no contexto inteiro. Irmão, se você pegar Romanos capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai expor o pecado do homem, a miserabilidade do homem, a forma como o homem não consegue por si só obedecer à lei de Deus, a maneira como o homem por ele mesmo não consegue se salvar. Então ele chega no Romanos capítulo 7, olha só: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Então, irmão, primeira coisa aqui, presta bem atenção que isso aqui é muito poderoso. Primeira coisa, o apóstolo Paulo, ele se aproxima da igreja agora e está falando como conhecedores da lei. Ele está falando para pessoas que têm contato com a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Ou seja, ele pega o público e diz: vocês conhecedores da lei, me escutem agora o que eu vou falar. E ele começa a destrinchar todo o capítulo, e obviamente não vai dar tempo de lermos todo o capítulo, mas coisas como a lei desperta o pecado, ele vai dizer em Romanos capítulo 7. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala muito: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Outra coisa que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou. E qual que é o problema, irmão? O problema é que muitas vezes nós pegamos esses textos e achamos que eles são verdades presentes para nós agora. Então quando você começa a falar, não, Jesus ele é suficiente, mas Jesus é suficiente, mas o bem que eu não quero eu não faço, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero esse eu faço. Então Jesus é suficiente para me salvar, mas para me livrar do pecado não. Jesus é suficiente para me tirar do inferno, me levar para o céu, para isso Jesus é suficiente, mas eu sou um miserável, e por ser um miserável, eu preciso meditar na lei de Deus, eu preciso me santificar. Não, Jesus é suficiente para me salvar, mas para me aperfeiçoar sou eu. Jesus é suficiente para me salvar, mas para ser aperfeiçoado em santidade, irmão, crescer em santidade, é uma frase que usam muito. Não, mas tem que crescer em santidade. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Quando Jesus te santificou, Ele não te fez santo nível 1, Ele te fez santo nível dele. E foi Ele que fez isso e não você. Agora pense, irmão, tudo que eu vou começar a falar agora aqui é tão poderoso que é questão de consciência. Porque, por exemplo, por que tem muita gente presa no pecado e na escravidão do pecado? Não é porque ela não nasceu de Deus, é porque ela acha que não nasceu de Deus. Por que ela acha? Porque contam para ela que ela não nasceu, tratam ela como se ela não tivesse nascido. E quando alguém olha para alguém e fala, você é um miserável, e a pessoa acredita, irmão, a fé é o que vem antes da ação. Se eu creio que sou miserável, me portarei como miserável. Se creio que o bem que eu não quero fazer eu faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço, amanhã eu vou estar fazendo o mal que eu não quero fazer. Porque a minha vida é uma vida pela fé, o justo viverá pela fé. Irmão, a verdade é que você vai viver amanhã o que você está crendo hoje, é fato consumado, irmão. Então, a partir do momento onde a gente vê mensagens que incentivam que nós somos miseráveis, nós estamos literalmente olhando para a cruz de Jesus dizendo, eu era miserável antes da sua cruz, Jesus, mas continuo miserável depois, só que agora eu sou um salvo miserável, irmão. Irmão, ou eu sou salvo ou eu sou miserável, os dois não dá para ser. Ou a obra de Jesus não é suficiente, ou ela não é suprema. Se a obra de Jesus só me salva e eu continuo miserável, ela só salva o meu espírito, meu corpo, minha alma, minhas atenções, meu coração, minha mente. Então, se a obra de Jesus na cruz, ela só me salva, então era só eu deixar de existir depois de ser salvo. Porque para que Deus me deixaria numa terra, miserável homem que sou? Então repara que nós vamos gerando crenças, através do tá na Bíblia,
está na Bíblia sem contexto, sem compreensão, sem Jesus, só está escrito. Irmão, a letra escrita ela realmente mata, eu tenho visto isso mais do que nunca. A letra escrita aliena as pessoas estão tão alienadas que uma coisa tão simples como Jesus não é mais compreendido por qualquer um. É simples, sempre foi para ser simples, nunca foi para fazer, nunca foi. Irmão, do jeito que as pessoas acreditam hoje em dia, infelizmente, só dá para viver a vida cristã quem sabe ler. Mas tem tanto irmão que não sabe ler, como é que faz com eles? Vocês não sabem não, porque o que garante a vida cristã de alguém é o conhecimento teológico que a pessoa tem. Se é o conhecimento teológico que a pessoa tem, primeiro, que Jesus não diria que o reino dos céus é como as crianças, nem ler elas sabem. Então repara, o reino dos céus não é de quem sabe ler, o reino dos céus é de quem sabe receber. Já viu uma criança rejeitar presente? Já viu uma criança falar, não quero esse presente? O reino dos céus são de pessoas que não sabem rejeitar presentes, irmãos. Porque o reino do céu não é algo que pode ser conquistado, é algo que só pode ser recebido. Então eu reparo, o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos? Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço. Ele está dizendo, irmãos, a vocês que são conhecedores da lei, eu vou explicar, ele vai expor qual que eram os sentimentos que ele tinha enquanto ele, apóstolo Paulo, vivia sob a lei. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, quanto à lei, eu era irrepreensível. Quando as pessoas olhavam para mim, elas pensavam, ele é irrepreensível, ele cumpre a lei, tudo que ele tem, tudo que a lei diz para fazer, ele faz. Mas aí, o que eu imagino o apóstolo Paulo assim ensinando? Enquanto ele falava que a Torá diz para você não ter inveja, ele pensava, aqui por fora todo mundo acha que eu não tenho, mas dentro de mim, toda vez que alguém parece que vai aparecer mais do que eu fico irritado. O que a lei faz? A lei dá para o homem a autoridade, entre aspas, de pegar uma mulher surpreendida em adultério, tirar ela do ato de adultério e levar ela até Jesus com um monte de pedra na mão. Isso é o que a lei dá de coragem para fazer. Só que o que o apóstolo Paulo está dizendo? É que a lei, ao mesmo tempo que ela te dá coragem de pegar a mulher em adultério, levar para Jesus e perguntar para ele, vamos tacar uma pedra nela? Essa mesma lei não é capaz de fazer você olhar para o corpo nu daquela mulher e não desejar ela como se ela fosse sua esposa. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sei que enquanto eu pego essa mulher e levo ela até lá em nome da lei para ser apedrejado, para proteger a lei, eu só não fui tão adúltero quanto ela porque ela não me deu a oportunidade. Porque a lei é incapaz de tirar o meu desejo de fazer o que eu não devo. É isso que ele está dizendo, miserável homem que sou. Miserável homem que sou, enquanto eu falo para o outro não invejar, eu estou invejando. Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse está na minha porta o tempo inteiro, eu não consigo deixar de fazer. É isso que Romanos 7 está dizendo. São essas afirmações que ele vai dizer. A lei desperta o pecado. Quanto mais a lei é exposta, mais vontade do não fazer você vai ter. Feliz ainda? Por isso que Jesus diz assim, ai de vocês, mestres da lei, vocês dão a dízimo da hortelã, vocês guardam dias, meses e anos, vocês jejuam 3 vezes na semana, mas tudo isso que vocês fazem não tem poder de dar para vocês o principal, que é compaixão e misericórdia. Aí ele diz, ai de vocês, fariseus e mestres da lei. Ele vai dizer ainda mais, como eu queria pegar vocês e guardar e esconder vocês em mim, mas vocês não querem. Porque quando vocês chegam perto de mim, vocês veem as prostitutas e os pecadores e dizem, as prostitutas e os pecadores estão aqui, nós temos um lugar melhor para nós. Afinal de contas, nós damos o dízimo da hortelã, guardamos dias, meses e anos, jejuamos 3 vezes por semana e temos muito, muito, muito mérito de estar num lugar melhor do que as prostitutas e os pequeninos. Então, quando eles se aproximavam de Jesus e viam que tinha pecadores e publicanos e prostitutas em volta dele, eles ficavam um passo mais atrás, porque, com certeza, Deus é justo, e Ele separou um lugar melhor para mim do que para esse povo. Aí a gente vai se tornando um monte de gente alienada, achando mesmo que Deus pode fazer algo por mim, por mérito, por obediência, por meritocracia,
ou talvez por uma troca, onde eu dou para ele e ele dá para mim. Irmãos, nós precisamos entender o porquê da lei. Por exemplo, quando Jesus, toda vez, escuta isso aqui, grava isso para sempre. Toda vez que Jesus fala algo, como quem diz, cumpra a lei, Jesus não está fazendo um encorajamento, mas um desencorajamento. Simples. Por exemplo, eu gosto de usar esse texto. Eu gosto de usar por duas coisas, porque é libertador e outro porque irrita os religiosos. Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Aí você fala, ok, eu quero te seguir. Quem quer seguir Jesus? Aí o que ele está dizendo? Repara, ele está falando primeiro, num presente momento, onde o tutor da época era a lei, não o Espírito não tinha sido derramado, o que já não é verdade hoje, o Espírito foi derramado e a lei desvaneceu. Mas ok, nem vou entrar nesse mérito. Jesus olha para os discípulos e diz, aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Qual que é, na verdade, o desejo de Jesus? É os discípulos fazer o seguinte, vamos pegar a cruz. Na hora que eles pegam a cruz, irmão, vai pegar a cruz deles? E o que é a cruz? É o cumprimento da obediência. O que é a cruz? É fazer tudo que Deus deseja. O que é a cruz? É ser como Deus sem a natureza de Deus, irmão. A hora que eles vão pegar a cruz assim, não sai do chão. Aí eles, me ajuda, vamos ver se a gente consegue junto. Vamos fazer um carral para ver se a gente consegue carregar a cruz junto. Não. E aí eles começam a perceber que para carregar a cruz, eles precisam de alguém mais forte do que eles. E aí eles falam, Jesus, não conseguimos, precisamos de um Salvador. E quando eles dizem, precisamos de um Salvador, está Jesus assim, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vou tirar o fardo pesado de vocês, e dar o meu que é leve para vocês. Agora, irmão, tem gente que acha que Deus é defraudador. Ele faz assim para você, Ele chega em você no começo da vida cristã e fala, tá pesado a sua vida? Tá. Então vem até mim, que eu vou te dar alívio. Aí é igual casal novo apaixonado, né? Quando você começa a namorar o cara faz tudo por você. Depois de 3 meses não faz mais nada. É mais ou menos o que tem gente que pensa de Jesus. Jesus faz isso. Ele chega em você para te conquistar, ele tira seu peso pesado e dá o dele que é leve. Mas depois de um mês e meio, 2 meses, ele fala, e aí, gostou da vida boa? Aham, então agora toma a cruz. Aí ele olha na sua cara e fala, você achou que ia ser assim o resto da vida? Você achou que ia ser leve? E mais, se você não quiser a cruz, a porta está aberta, some. Porque ontem eu falei que te amava. Irmãos, de verdade, é um perigo você ficar ouvindo essas mensagens. Porque depois que sua consciência abre, irmão, depois que a sua consciência abre, depois que você vê isso, depois que você vê a simplicidade de Cristo, como é simples, você não deixa ninguém mais complicar a sua vida. Pode falar o que quiser, pode pensar o que quiser, ninguém vai complicar aquilo que Jesus descomplicou. Ninguém. Jesus deixou simples, claro, para que qualquer pessoa possa compreender, perceber, entender e praticar. É simples. É simples. Muito simples. Repare então, irmãos, Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo está incentivando o poder da lei, poder esse que não tem poder de tirar o pecado e de resolver o pecado do homem. Na verdade, a lei veio para te contar que o homem não sabe resolver o problema do pecado. Agora, presta atenção no versículo 24, irmão, de Romanos capítulo 7. Nós vamos ler o 24 e 25, nós só vamos ler. Olha para você ver como tem coisa que é só ler. Miserável homem que sou, repara. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ele está dizendo, olha, eu sou realmente miserável. Por quê? Ele acabou de dizer um monte de coisa assim, porque eu não sei fazer o bem, porque a lei atiça o pecado em mim, porque eu sou reprovado por mim mesmo, a minha consciência me reprova. Então que homem miserável que eu sou, eu não consigo nem fazer o que eu falo, eu não consigo praticar a lei. Quem vai me libertar desse corpo? Ele pergunta e no versículo 25 ele mesmo responde, graças a Deus, por Jesus Cristo. Irmão, meu Deus.
É muita teologia e pouco português. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Presta atenção, irmão, presta atenção. Passa o próximo, versículo 1 do capítulo 8. Portanto, Romanos capítulo 7, versículo 1, ele diz: aos conhecedores da lei, e começa a expor a sensação de alguém que vive sujeito à lei. E ele começa a falar aquele tanto de coisa, versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo da morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, como quem diz, achei quem vai me livrar desse corpo da morte. Versículo 1 de Romanos capítulo 8, entenda que quando o apóstolo Paulo escreveu, ele não escreveu capítulo 7, capítulo 8, era uma carta. Então aqui que a gente fez, a gente separa, o homem, né? Ele separou em capítulo e versículo para a gente poder fazer o que estamos fazendo agora. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo 1. Então para a gente conseguir fazer isso, foi separado em capítulo e versículo. Mas você tem que entender o quê? Que isso aqui é uma carta só. Então o apóstolo Paulo continua, portanto, ou seja, ele vai fazer a conclusão de tudo que ele acabou de dizer. Ele está fazendo uma somatória, está dizendo, portanto, aí ele diz a próxima palavra, talvez a minha preferida, agora. Irmão, agora, ou seja, nesse tempo presente, no momento que estamos vivendo agora, no lugar que nós estamos agora, portanto, agora o que, Paulo? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, meu Deus, isso é muito bonito. Irmão, o capítulo 7 é só condenação. Por que é só condenação? Porque ele estava colocando a sensação de alguém que vive debaixo do legalismo, debaixo da lei, debaixo do legalismo do homem. O que é o legalismo do homem? Faça e Deus fará. Obedeça a Deus para você ser aprovado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque por meio de Cristo, irmão, repara, é por meio de Cristo, não por meio da minha obediência, por meio de Cristo e não por meio do meu esforço, por meio de Cristo e não por meio da minha santidade, é por meio de Cristo, a lei do Espírito e da vida me libertou. Irmão, entenda, por meio de Cristo, a lei do Espírito e da vida me libertou do quê? Da lei do pecado e da morte. Deixa eu contar uma coisa para você que está aqui. Talvez você está aqui hoje e você acha que você tem que lutar contra o pecado ainda. Você está aqui hoje e você acha que você tem que se libertar do pecado. Irmão, por meio de Cristo, a lei do Espírito e da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Quem liberta o homem não é o homem, é Cristo Jesus. É Ele que fez isso, é Ele que fez isso. Não é o homem que pode fazer, o homem foi incapaz, não porque a lei é ruim, mas porque o homem está enfraquecido pela carne. Próximo. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, quem fez, irmão? Quem fez, irmão? Deus. Deus o fez como? Enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim, condenou ou vai condenar? O pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Irmãos, esse é o Evangelho, não é uma questão comportamental, é a questão de uma obra finalizada de uma vez por todas. Deus resolveu o pecado enviando Cristo Jesus, se tornando o pecado em nosso lugar, para que por intermédio dele, pela fé nele, pela fé na justiça dele, nós fôssemos libertos do pecado, não pela nossa obra, não pelo nosso esforço, não pela nossa própria forma de se desprender, mas por meio da fé em Cristo Jesus. Então, irmão, entenda uma coisa de uma vez por todas, eu vou falar isso o resto da minha vida. Quando se entende o Evangelho, você percebe que só te restou uma coisa: crer, mais nada. Nada. Ah, não, é crer e me santificar. Não, é crer e foi santificado. É crer e me justificar. Não, eu criei e fui justificado. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ama ser justo e justificador, não justo e castigador. Ele ama ser justo e justificador. Presta atenção, irmão. Presta atenção. Olha só isso aqui. Jesus te salva e você se santifica. Não dá para estar mais longe da verdade. Isso, irmão, isso é colocar fermento na massa.
Isso é achar que começa pelo Espírito e termina no homem. Irmão, a obra de Deus não começa em Cristo e termina em você. A obra de Deus começa em Cristo e termina em Cristo. Afinal de contas, Jesus disse que a obra de Deus é essa: crer naquele que Ele enviou, ponto final. Nunca foi para ser difícil, nem complicado, e nem difícil de decorar o que deve ser feito. Simples, irmão. Muito simples. Agora a pergunta é: se nós entendemos que o pecado é um problema e é impossível do homem resolver, nós precisamos saber qual foi a forma de Deus resolver os nossos pecados. Para isso, eu vou pedir para ele colocar para mim Romanos 3:21. Irmão, isso aqui é muito poderoso. Estava ontem na minha casa meditando e eu fui tão tocado por isso. Eu queria que você percebesse a beleza que existe nesse texto. Tim, pode esperar um pouco, Romanos capítulo 3, verso 21. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Fala comigo, independente da lei. Irmão, quando o apóstolo Paulo diz lei aqui, ele está dizendo obra condicionada, obediência do homem. A lei é a possibilidade de o homem obedecer. Então é uma justiça independente disso, do qual testemunham a lei e os profetas. 22. Isso que é interessante. A lei e os profetas apontavam para essa justiça. Por exemplo, o próprio salmista Davi, ele vai dizer: bem-aventurados serão aqueles que não trabalharão e o Senhor lhe imputará justiça pela fé. Davi dizia isso, então ele já pregava sobre isso, ele só não tinha esse tempo presente naquele momento. Olha lá, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. 25. Deus, presta atenção, irmão, Deus o ofereceu como sacrifício para quê? Fala comigo, propiciação. Agora eu preciso que você escute, eu vou falar umas palavras difíceis aqui. Existem duas coisas que existiam duas coisas, na antiga aliança. Duas coisas: expiação e propiciação. Deixa eu te explicar qual que é a diferença dos dois, é muito simples. O que é expiar? Expiar é cobrir o pecado. Por exemplo, vamos supor que nós moramos num país onde traição custa $5.000. Se alguém trair alguém, então essa pessoa fica devendo $5.000. Aí você me trai, você está me devendo $5.000, sim ou não? Sim. Traiu, você está me devendo $5.000. Aí eu vou fazer uma expiação pela sua dívida. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou ir até você e vou falar assim: olha, eu perdoo esses $5.000. Você não tem que me pagar mais esses $5.000. Mas a amizade que nós tínhamos antes não existe mais. Ou seja, nós éramos melhores amigos. Você me traiu, está me devendo $5.000. Ao invés de eu pegar os $5.000 e ir embora, eu não pego os $5.000, mas vou embora da mesma forma. Ou seja, a sua traição acabou com a nossa amizade. Isso é uma expiação, eu perdoo a dívida. Mas, você é você, eu sou eu, e a gente agora não tem nada a ver. Isso é expiar uma dívida. Agora, qual que é a diferença daquilo que é uma expiação, uma propiciação? Simples. A propiciação não é simplesmente um perdão de dívida. A propiciação é uma oferta que garante que a dívida é perdoada e o relacionamento não é afetado. A dívida é perdoada e a relação mantém a mesma. A dívida é perdoada e a relação volta a ser como se o pecado nunca tivesse existido. A dívida é perdoada, o pecado, os $5.000 é perdoado e a gente continua melhores amigos. O que o texto está dizendo? Como que Deus resolveu o problema do pecado? Enviando Jesus como propiciação. Agora entenda, irmão, quem foi que fez a dívida? Deus ou o homem? O homem. Quem que deveria dar uma oferta de propiciação? Deus ou o homem? O homem. É por isso que aqui está a beleza do negócio. Deus foi ferido. O homem fez a dívida. O homem fez a ferida. O homem que foi contra o que Deus disse, não Deus contra o homem. Se tinha alguém que tinha que mandar uma oferta ou fazer uma proposta, era o homem e não Deus. Mas o texto é tão belo que ele vai dizer que a maneira de Deus resolver isso é enviando Jesus para propiciação, mediante a fé. É como se ele dissesse: Vitor, sabe o seu pecado? Que gera uma dívida absurda, a dívida é essa que você é incapaz de pagar?
Eu nem esperei você fazer uma proposta para mim. Eu estou te fazendo uma. Eu estou dando meu filho como propiciação. E ele olha para a gente e fala, você quer? Jesus, eu quero. Deus, eu quero. O que eu tenho que fazer? Não. Eu fiz tudo. Eu estou dando meu filho como propiciação. Ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. A partir do momento que eu dou meu filho, ele morre como sacrificado. O pecado do mundo inteiro é colocado dentro dele, punido na figura dele. Eu resolvi esse problema. E nem foi você que me deu essa proposta. Eu estou falando isso para você, Vitor. Você aceita? Por isso que o reino é das crianças, irmão. Porque quando você aparece com uma notícia boa dessa, alguém fala, até parece. Por isso, irmão, que eu tenho convicção do Evangelho, porque era impossível ser a ideia do homem. Essa que eu acabei de falar para você aqui, o homem não é capaz de fazer isso, mas Deus é. Por isso que aquilo que o homem não foi capaz de fazer pelo enfraquecimento da carne, Deus o fez, enviando Jesus, seu Filho, como propiciação pela nossa dívida. Irmãos, Deus não ama o pecador e abomina o pecado. Deus ama o pecador e resolve com uma propiciação o pecado da humanidade. Por isso que João vai dizer, no capítulo 2, verso 2 do seu livro, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Agora, irmão, pensa comigo. Hebreus capítulo 1, verso 3 vai dizer que quando Jesus fez a propiciação dos pecados, ele se assentou. É como se o texto estivesse dizendo, depois que Jesus fez a propiciação do pecado, acabou, não tem mais o que fazer. Está feito. O sacrifício é perfeito, a oferta foi entregue. Agora escute, irmão. Um momento Jesus está na terra. Ele olha para uma mulher e diz, a quem muito perdoado, muito ama. Irmão, com quanto tempo da minha vida eu achei que a pessoa que é muito perdoada é a pessoa que pecou muito, né? Então aquele cara que fez só besteira a vida inteira, esse cara é muito perdoado. Eu sou perdoado, mas assim, né? Eu só mentia, fiz umas coisinhas nada a ver. Esses caras que faz o terror mesmo, que é muito perdoado. Que privilégio que eles têm de ter pecado muito, né? Só que a verdade, irmãos, do texto não é a quantidade de pecado que te foi perdoado, mas é a consciência do tamanho do perdão. Se eu olhasse para você e falasse que eu fui perdoado de uma dívida de 100 mil reais, eu valorizo esse perdão como uma dívida de 100 mil reais. Se eu falasse para você que eu fui perdoado de uma dívida de 1 milhão de reais, repara, já aumenta um pouco a valorização do perdão. 1 bilhão de reais aumenta mais um pouco. Mas e quando eu entendo que para que fosse feita a propiciação dos meus pecados e o meu pecado fosse resolvido, não tinha como ser pago por 1 milhão, nem 1 bilhão, nem todo o dinheiro da humanidade, mas precisou que o Filho de Deus se tornasse carne e fosse entregue ao matadouro como uma ovelha, a fim de morrer como um cordeiro perfeito para perdoar todos os meus pecados. Te pergunto, quando você entende que o perdão custou Cristo Jesus, te pergunto de verdade, é simples. Quando você entende que é muito perdoado, qual que é o próximo passo? Muito pecado ou muito amor? Simples. Simples. Por isso, irmãos, Vitor, mas tem que falar do pecado, o pecado bate a porta. É engraçado, as pessoas sabem que o pecado bate a porta, mas isso não tem um texto bíblico escrito isso. Mas elas falam que o pecado bate a porta, mas elas esqueceram que a Bíblia diz que Jesus bate a porta. Então beleza, vamos supor que seja verdade a ideia de que o pecado bate a porta. Vamos supor, nem bíblico é, mas vamos supor que seja. Então está o pecado batendo na porta de Jesus. Aí você vai contar para a pessoa que está dentro da casa que o pecado está batendo ou que Jesus está batendo. É muito simples, irmão, nunca foi para ser complicado. É simples, é prático, é fácil, é para agora, é para hoje. O Evangelho é simples. Simples. Tão simples, tão simples, tão simples que Jesus disse, quem mais recebe é a criança, que não sabe nem entender 2 mais 2 ainda. Ou seja, não precisa de uma boa razão, não precisa de uma boa inteligência para entender. É simples. Jesus, como que o maior pode ser a criança? Porque quanto mais você sabe receber sem saber explicar, mais você vai usufruir da verdade desse reino,
que não pode ser conquistado, mas é recebido de graça, por causa do amor de Deus, da graça de Deus, de quem Deus é e daquilo que Ele fez. Irmãos, então, respondendo a pergunta, e o pecado? Primeiro, o pecado foi uma natureza e não uma desobediência que nós recebemos de Adão. Adão desobedeceu, nós recebemos a natureza. E todos éramos destinados à ira por causa dessa natureza pecaminosa, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que foi entregue como propiciação e agora não dá simplesmente a nós uma expiação de pecados, como quem diz, eu perdoo o seu pecado, mas pronto, acabou. Não, Ele diz, Vitor, eu perdoo o seu pecado e eu vou trazer você para o lugar onde você nunca sairia se o pecado não tivesse existido. Vitor, eu vou pegar você e eu quero ter uma vida com você agora. Eu não quero que a gente viva como se você tivesse sido só perdoado. Eu quero que a gente viva como a gente viveria se o pecado nunca tivesse existido. É como se Ele dissesse, Vitor, eu quero que você olhe para mim. Quando você olhar para mim, você não vai se lembrar do que você fez, porque ao olhar nos meus olhos, você vai perceber que eu não te trato pelo que você fez. Eu quero que a gente realmente tenha a nossa relação como se esse pecado, essa ação nunca tivesse acontecido. Isso é propiciação de pecados, irmãos. E foi assim que Deus resolveu o pecado. Ah, Vitor, mas tá bom, e a prática do pecado? Irmão, ao entender que a propiciação me devolve a realidade de quem eu nasci para ser, em Cristo, inserido em Cristo, com a natureza de Cristo, irmão, não tem como permanecer escravo do pecado. Por isso talvez você está aqui hoje e você fica indignado, você fala, eu me sinto tão preso nisso, eu me sinto aprisionado nessas coisas e eu não quero mais isso para a minha vida. O eu não quero mais não é o que você vai fazer para não ter isso mais. O eu não quero mais é Jesus, obrigado, porque isso tinha poder sobre mim, até que Deus enviou você como propiciação pelos meus pecados. E quando Deus envia Cristo como propiciação, Ele mata o pecado na carne em Cristo Jesus, a fim de que agora, através da lei do Espírito, eu possa viver para Deus. Irmãos, esse é o Evangelho. Você é livre. Você é livre da condenação, você é livre do pecado, você é livre de tudo aquilo que não existia na terra antes do pecado existir. Você é livre para viver uma vida boa, uma vida agradável, uma vida em Deus, uma vida para Deus, uma vida com Ele, uma vida através dEle, uma vida onde você se move nele, existe nele, subsiste nele, aponta para Ele. Ele faz, Ele fala, Ele se move, Ele toca através de você, Ele faz através de você, Ele te favorece, as portas estão abertas, você não tem que dar murro na porta como se você fosse abrir a porta. Você fala, Ele é a porta da minha vida e Ele não está de porta fechada para mim. O lugar que Ele tem para mim, a porta está aberta, escancarada. Eu vou entrar e vou usufruir como uma criança usufrui de presente que ela ganha dos pais nos dias das crianças. Eu não vou complicar o Evangelho, eu não vou complicar a simplicidade de Deus. Eu vou entender que de uma vez por todas Deus me favoreceu em Cristo Jesus e agora não há mais separação entre mim e Ele. O meu pecado não me separa de Deus, o meu pecado foi resolvido na cruz e porque Ele foi resolvido na cruz, eu não vou voltar a viver a vida de escravo que vivia. Pelo contrário, eu fui tão perdoado, tão perdoado, tão perdoado, que agora eu tenho provisão para amar mais do que eu imaginava que poderia amar. Essa é a minha vida, essa é a vida do Evangelho. Fica de pé comigo, vamos orar.